piada. acho que... Semana passada o Conrado estava bebendo vinho no meio do podcast. O Marcel, essa semana, com esse monte de rolha aí atrás. Acho que eu vou abrir uma cerveja aqui também. Temos a Laura, temos o Stefan, Marcel, temos a Lígia e quem mais? Eu. Isso aí. Iago. O Iago. Iago? Estás lá na central. Tá bem, Iago? Tudo bom? Tudo bom, tudo bom. Moçada, emoção pouca é bobagem, né? Tem que ter muita emoção. Essa é uma das qualidades que os chineses não têm, justamente. O quê? Se emocionar? Se emocionam internamente, mas não externamente. A emoção é um sinal de fraqueza. Aqui fica todo mundo revoltado, Conrado. E a gente recebeu uns vídeos aqui, pra você ter ideia. Eu não sei se você recebeu aí também. Vídeo de pecuarista soltando boi que estava confinado no coxo, né? Recebendo milho. O cara soltando o boi no pasto de volta. Falou, vou esperar preço mais alto, em janeiro a gente vende. Agora eu vou soltar no pasto de novo. Bom. Eu queria até conversar isso com o Marcel um pouco, porque ele que presta consultoria na parte de gestão, né? Como que você vê isso aí, Marcel? Bom, só está postergando o prejuízo, né? É bizarro, né? Em vez de realizar o prejuízo agora, vai deixar para realizar o prejuízo lá na frente. Né? E com pastagem do jeito que está agora, só se for muito bem manejada, né? Mas mesmo assim, a pastagem bem manejada, ela tem um custo também, né? Exato. E é o medo de realizar o prejuízo, né? De enxergar o prejuízo. Isso aí. Lígia, deixa eu só conjecturar uma possibilidade aqui que me veio agora na cabeça. Esse cara aqui, ele, digamos assim, ele tem um animal para abater, né? E ele não quer abater, ele manda para o pasto. Uma alternativa para ele, né, seria talvez a gente pensar numa possibilidade em que ele vende esse animal no físico agora e que se ele acha que se ele quer ir para o risco, digamos assim, né, porque ele está indo para o risco do preço, uma alternativa interessante seria ele comprar futuros, não? Mas pouca gente, primeiro, tem o domínio, segundo que é mercado alavancado, né, Iago? Semana passada o boi de janeiro caiu quase R$10 num dia, né? Na quinta-feira, acho que foi. Sim. Então, é outro problema, né? Que ele. Acho que até mais. Eu falo pela percepção de risco mesmo, porque querendo ou não, ele está no mesmo risco lá, deixando o animal parado na fazenda, talvez envolvendo outros riscos, digamos assim, de estar exposto a risco climático, risco de se esse animal não tem nenhum seguro. Se ele está apostando em preço puro, né? Se ele já está querendo ir só pelo preço, às vezes é mais interessante ele não aumentar o custo dele, mas só no mercado, né? Porque ele está querendo. A especulação que a gente está vendo aí é em cima de preço, né? Se esse preço vai se valorizar ou não. Então, uma alternativa para ele não ficar. Aí você falou uma grande coisa, né, Marcel? É especulação pura isso, gente. Especulação. Pura especulação. Você deixar o boi no pasto para esperar ver se o preço sobe ou não. Agora, o pior que tem é que, não o pior, né? Mas o pessoal, em vez de querer comprar seguro e se proteger, gerir o risco quando o mercado está em alta, quer pegar a faca caindo, né? Então, pois cara, se você soltar o boi no pasto e mantiver ele aí mais 60 dias, que seja, quanto será que você agrega de custo por arroba? A gente podia fazer esse exercício depois, né? Aqui ao vivo vai ser meio difícil, mas podia fazer depois. Porque seria talvez o preço do seguro que ele paga. Talvez fosse comparável, né? Pensando em talvez, até mesmo do outro lado, né, no espectro de compra mesmo, né? Eu acho que o mercado pode subir ainda mais. Você vai lá e compra um seguro de alta, talvez, né? Uma call, para justamente surfar nessa possível valorização do ativo e vai gastar menos do que manter esse animal por 60 dias no pasto. Você fica limitado no risco. Ô, pessoal, eu acho que isso aí que vocês estão falando seria muito interessante para fazer para os chineses, porque o chinês adora, e está na cultura chinesa, o jogo de cassinos, os jogos de azar, né? Então, fazer um joguinho desses para o mercado chinês, seria a digitalização da analogia do boi brasileiro. Cara, o pecuarista já é desconfiado com a bolsa. Imagina se eu falar que o chinês está entrando para fazer jogatina. Sim, mas daria emprego para as pessoas que estão desenvolvendo
Eu acho que é por aí, viu? Bom, só Só pra lembrando, né? Especulador, se não fosse ele, não tinha liquidez na bolsa. Então a presença dele é importante, né? E Só adicionando também, o especulador, assim, a gente fala muito do investidor o investidor não residente, ele ainda não é muito presente na bolsa brasileira, né? Operando o boi gordo. É. Então, é uma conjectura, não é um fato ainda. É. Mas ó, só voltando ao tema aqui, o Marcel, você que anda bastante, viaja bastante, aí tá com o pé no barro. Você acha que esse negócio de soltar boi no pasto aí é generalizado ou é pontual? Porque eu vi só 2 vídeos aqui, não chegou uma coisa geral aqui para mim, não. Ambos. Tem gente que fez o dever de casa e está com o custo baixo e se protegeu, né? Esse está tranquilo. Tá. E tem gente que não tem pasto ainda, então eles estão obrigados a manter o gado no confinamento, e tem gente que realmente já tem possibilidade de soltar pasto, soltou. Mas assim, tem que ser uma análise bem da fazenda, né? Não dá para tecer um comentário, falar assim, solta, não solta, o que faz? Daí Marcel, a conta é de cada um. E quem que tá botando boi no coxo agora? Ninguém, né? Não conheço ninguém que está com compra aberta, né? Cara, eu tô começando a enxergar lá janeiro, tô achando que vai faltar boi, hein? Porque se você fizer a conta agora, ela não está fechando, né? Então, porque a Então, reposição ela não caiu tanto ainda. Na hora que você pega as ofertas de reposição, caiu um pouco, caiu, mas não tá, não no mesmo ritmo, né? eu Não na sei mesma que proporção. eu sei que tem gente que maneja a pastagem muito bem, mas isso aí é uma minoria. A média da pastagem brasileira é mal feita aí, vamos falar assim, né? Mal reformada. Eu tô achando que janeiro não vai ter pasto ainda e que ninguém tá botando boi no coxo, hein? Porque a crise tá enorme, tá o pânico, né? Você vê, pro cara ter alimentado o boi no coxo até agora, tirado, soltado na passagem, para isso estar sendo considerado, é porque o pessoal tá chateado mesmo. Então tô achando assim que de repente lá na frente não vai entrar muito boi. Mas ô Marcel, fala pra gente aí como é que estão as cargas lá na China, e acho que o Conrado pode atualizar bastante a gente também. Quais são as notícias das cargas que estão chegando lá? Tem muita coisa no mar ainda? Tem alguma coisa que já chegou e que foi rejeitado? Como é que tá? Nós ainda temos cargas para chegar ainda, né? E as que estão lá já estão no período de pátio, né? Então, agora é esperar. Os frigoríficos ainda estão tomando a decisão de esperar. Como é que funciona Não esse período de sei. pátio? É em torno de 11 a 14 dias, né? Os contratos, aí vai depender do importador, né? O que ele pede. E venceu esse período, começa a ser cobrado. Tá, isso é um período, assim, é um prazo que os importadores pagam ali já de antemão para qualquer eventualidade para a mercadoria ficar ali. É isso? Isso. Tá. Aí, fora isso, aí é um contrato diferente, é uma negociação diferente com o pessoal, né? Então, a aduana, a alfândega chinesa mandou tirar, ainda está no direito de pátio, ainda está lá, Ainda está lá. basicamente. Tá. E aí, Conrado, o que você me fala disso, hein? O que tá? Então, eu tenho algumas coisinhas que falar. Primeiramente, Marcel, você vai escutar um clique de um mail que estou enviando. Clique! Agora, com as últimas novidades, que são muito boas. Tem umas novidades que recebimos faz às 18 horas, hora China, agora são aqui às 22h20. 22h20, faz 5 horas, recebimos umas notícias de aduanas da China, e meu coração está palpitando, pessoal, está palpitando porque... Agora eu também fiquei feliz, depois que eu li o e-mail agora. Eita, nós! Manda para nós aqui, gente, pela madrugada. Enviei para o Marcel, porque esta é uma notícia de Agrifato Internacional, do escritório da Agrifato em Xangai, China. Na China, com as olha! últimas novidades. Subimos de patamar agora. Fala, Beckerman. Bom, então, recebimos novidades que a primeira carga de um dos frigoríficos brasileiros, com os quais trabalhamos com o Marcel, tem sido autorizada a ser sacada, tirada do porto, uma carga que chegou dia 15 de outubro, estava penalizada pelos problemas que temos com a China, não é? E já leva 11 dias de armazenamento no porto. Essa é a primeira carga que tem sido liberada. Não sei de outros frigoríficos,
mas calculo que pode ser o começo de uma bem-vinda para que o Brasil comece a negociar de alguma outra. São especulações, claro, são só especulações. O que não é especulação é que a primeira carga foi liberada hoje, faz 4 horas, e tem possibilidades de que outras cargas, pelo menos no porto de Xangai, sejam liberadas. É o único porto na China que está sendo usado como prova de teste para ver como as coisas funcionam. Calculo, estas são especulações minhas, né? Ou seja, que é um teste e tal. Os portos mais usados são Tianjin, Xangai e Ningbo, e dos 3 o único que está autorizado para tirar containers do porto é Xangai. Então, eu acho que uma medida que, claro, que dá esperança, aliento a Brasil. Alguma coisa também, começou a entrar, então. Sim, Gente, meu coração até desde bateu hoje, aqui. né? Eu vou até tomar um vinho em homenagem ao Conrado hoje. Tá. Que Ótimo, bom, ótimo. Conrado. Olha, obrigado pela notícia, cara. Em primeira mão. Exatamente. A Grifato, desde China, informando o que está acontecendo. Então, Isso aí. novidades de por que Xangai só e não os outros portos, eu não posso te dizer, porque e não vai ter, verdadeiramente não. Você sabe aqui, desde a China, eu tenho menos informações que vocês no Brasil, ou seja, vocês têm mais informações do Brasil. Aqui eu liguei para alguns jornalistas, amigos chineses, dos meios do Estado, e ninguém verdadeiramente quis fazer comentário nenhum, ou seja, ninguém faz comentário nenhum. Os jornais chineses, nenhum deles tem nenhuma notícia relacionada com o problema que tem os fazendeiros, produtores ou frigoríficos brasileiros. Não tem comentário nenhum, tem gente que nem sabe o que está acontecendo verdadeiramente, né? Então, são só especulações que nós aqui na China estamos fazendo, que não é especulação, novamente, que essas primeiras cargas nossas foram liberadas, o qual é novamente uma coisa muito positiva, não é? Isso é muito positivo. Ontem, acho que eu até troquei essa ideia com o Marcel, né, Marcel? A gente recebeu uma ligação aqui, nós estamos tentando decifrar ainda, de uma pessoa que tinha alguns pedidos do governo chinês, direto do governo, para comprar carne bovina, sem o intermediário, o importador intermediário. Estão tentando decifrar isso aí ainda, né, Marcel? Eu ainda vou pesquisar bem aí o Mas que é isso. precisamos de mais informações. Agora me veio isso em mente agora que o Conrado falou que é só por Xangai, né? E que ele não consegue compartilhar aí 100% da informação. A gente sabe por quê, precisamos respeitar isso. Mas, assim, é um grande alívio, né? Saber que uma carga aí foi liberada e que outras mais venham, né? Para a gente poder desfazer esse problema. Eu acho que a gente já falou aqui sobre os motivos desse problema. A gente precisa entender a dualidade de culturas, né? O que o brasileiro acha que está fazendo certo, às vezes o chinês interpreta que é errado e vice-versa. Da mesma forma que a China não aceita a carne sem que ela tenha algum problema técnico, também é errado sob a ótica do brasileiro, né? Mas, assim, o cliente sempre tem razão. Então, vamos tirar isso como lição, acho que é importante para a gente entender como melhorar as nossas relações diplomáticas aí na hora de vender nossa carne, né? Sim, eu estava hoje, bom, eu não tive tempo verdadeiramente para ler algumas das notícias que esporadicamente recebo do Brasil, mas hoje recebi umas informações do canal rural de Brasil, dizendo que hoje, dia 26, ou seja, dia 25 de outubro, o governo do Brasil, com o Ministério de Meio Ambiente, fez formou um novo grupo para analisar os problemas do câmbio climático no Brasil. Ou seja, eu acho que a semana passada estivemos falando dos problemas do câmbio climático, da tendência da China ser o líder mundial em estabelecer algum tipo de
durabilidade enfim, na pisada do carbono que eles emitem, né? Ou seja, e isso foi feito drasticamente na China, mesmo pelo governo chinês, e encontra até certo ponto da economia, da política econômica do país, né? Ou seja, tem problemas de eletricidade aqui, em muitas províncias a indústria ficou parada por horas por dia. Ou seja, eu acho que a semana passada estivemos falando disso e alguma conexão entre a deforestação do Brasil, o câmbio climático e China aproveitando até certo ponto os problemas da vaca louca. Foi uma forma de que o mercado não seja tão aquecido, não verdadeiramente pelo que eu li nas notícias do Brasil, que os chineses são pragmáticos e que querem os preços descer, mas uma coisa é certa do que a gente falou, né? E uma das perguntas que a Lígia ia fazer, quanta carne os chineses podem alimentar-se com essas 221 mil toneladas que tem em estoque, né? Essa pergunta é do Iago, na verdade, só repassei. Então, Iago, essa pergunta aí, com o artigo que eu enviei para vocês, com a data de 2016, do China Daily, no qual um político muito conhecido chinês falou que o governo, a população chinesa tem que comer menos carne, né? Que se hoje está comendo 100 gramas de carne, tem que reduzir a 30 gramas de carne por dia. Então, a pergunta é 221 mil toneladas, pelas contas que eu fiz, dá para 60 dias. Né? Para 60 dias, a 100 gramas, né? Por dia. Legal. Então, indubitavelmente, não é estoque suficiente, mas, de todas formas... Ô, Conrado, essa questão de querer reduzir, você está correlacionando com a questão da mudança climática, né? Reduzir a carne pelas mudanças climáticas, né? Aí que a gente precisa vender melhor nosso peixe, gente, porque a gente tem um estudo muito sério que indica que pastagens bem manejadas, quando elas são bem cuidadas, elas reabsorvem carbono tanto quanto florestas, né? E assim, a gente tem ainda mais de 50% das pastagens no Brasil degradadas, ou seja, em péssimas condições, não reabsorvem, não fazem esse balanço de carbono legal. Só que quem tem pastagem degradada não paga mais a conta. Tem que sair da atividade e liberar essa área para arrendamentos, outras culturas, entendeu? E aí o que acontece? Forçadamente, esse cara deixa de produzir. Ele deixa de emitir. Naturalmente, uma evolução natural da pecuária. Então, a gente precisa vender nosso peixe bem, porque se nós produzimos boi de pasto, que é uma coisa que, por exemplo, os Estados Unidos não fazem, né, eles produzem em confinamento, se a gente produz boi de pasto, a gente emite, mas reabsorve. Então, nós não estamos falando de emissão aqui, nós estamos falando de balanço. E toda a conta hoje, e toda a conversa hoje sobre aquecimento global, ou mudança climática, na verdade, ela é baseada em emissões e não em balanço. Então, a gente precisa começar a falar melhor sobre isso aí, né? Vender melhor nossa carne e nossa atividade. Por sinal, ontem, eu vou até fazer um jabá aqui, só porque eu admiro muito, saiu um documentário muito legal da Carmen Pérez, chama Quando Ouvi a Voz da Terra. Muito legal, recomendo. Quem é da pecuária, quem é da cidade, todo mundo tem que assistir esse documentário, onde ela fala de bem-estar animal, boas práticas produtivas, preservação de florestas enquanto se produz carne na Amazônia, tá? Então, é muito legal, vale a pena. Digita lá no YouTube, Quando Ouvi a Voz da Terra. Só para falar rapidinho. Só fazer um parênteses, né, sobre essa colocação que você pontuou aí a respeito, né, do pecuarista de baixa eficiência ou que está, vamos dizer, praticamente aí excluído da atividade, né, que tem acontecido no estado de Mato Grosso do Sul, a expansão da produção de papel e celulose, de árvores plantadas, especialmente ali a região de Três Lagoas, o nordeste do estado como um todo, né, recebeu grandes investimentos, acho que é o maior polo global hoje,
ou vai se tornar com uma indústria que está em construção para a produção de papel e celulose. Até mesmo minha família tem propriedade na região, o mercado de terras naquela região está bastante aquecido, com valorizações assim de bem interessantes para quem é aquele pecuarista ou aquele investidor que quer se desfazer ou quer fazer uma aquisição de terra visando aí investimento de longo prazo, né? É uma região que é tradicionalmente pecuária, então você tem esse movimento assim de mudança, né, da atividade econômica ali da região bastante expressivo. E isso é algo de 10 anos para cá que esse movimento vem acontecendo muito forte. Tem ainda lá uma indústria que vai ser construída em Ribas do Rio Pardo, que, se não me engano, vai ser a maior processadora global de madeira para produção de papel e celulose. Então, você tem aí uma condição aqui no Brasil e, além, né, você tem essa mudança de uso da terra em decorrência aí de uma situação econômica da atividade em si. Eu acho que Ribas do Rio Pardo, até um tempo atrás, era o segundo município do Brasil com o maior número de cabeças. Ah, olha só. Isso é Exatamente, interessante, Marcelo. porque isso vem muito em linha com o que o Conrado fala, que são ações de longo prazo, que contam a história de um país, que é uma coisa que vem em linha com a cultura chinesa. E que a gente precisa começar a pensar com cabeça de longo prazo assim também. Então, eu não Só posso... para pontuar. Fala. Oh, desculpa, Lídia. Pode eu não posso esperar ações hoje para colher no ano que vem. Eu tenho que esperar ações hoje para colher daqui 10, 15, 20, 50 anos, né? Tem uma empresa, com licença aí, Iago, tem uma empresa, com os comentários teus, Lígia, tem uma empresa da Dinamarca que eles têm investimentos em 7 países: Austrália, Nova Zelândia, Argentina, Uruguai, Peru, România e Látvia. E eles têm acumulado umas 200.000 hectares de terras só para fazer gado de pasturagem. Só gado de pasturagem. E o que eles fazem é justamente tomar conta do solo, não usam fertilizantes, fizeram plantações de radiata, de pino radiata, similar e os gados se levam muito bem lá porque tem sombra, tem menos problemas no verão, reproduzem, a conversão é boa, e o modelo de negócios dele é justamente isso, carnes naturais, né? O que acontece é que na China a carne a pasto não é tão macia como a carne terminada a grão, não é? Então, nós estamos comercializando essas carnes deles. Ingleby é o nome dessa empresa, é muito, muito boa, eu conheço muito bem, tem gados, muitas melhoras genéticas, trabalham com Angus preto, com genética original da Escócia, é um modelo super, super, super bom. Mas ele está fazendo muito branding nos Estados Unidos e na Europa, está indo muito, muito bem, né? Os volumes não são grandes para os gados que tem da Argentina e do Uruguai e de Nova Zelândia e Austrália, mas está indo bem. E o grande ponto deles justamente é conservar o meio ambiente, não emitir gases de carbono com fertilizantes, tomar conta dos solos. E bom, esse é o pitch deles, né? Carnes naturais, né? Nos Estados Unidos está indo bem. Lembra que as sociedades desenvolvidas são mais aptas a produtos naturais que as sociedades não tão desenvolvidas como as chinesas. Mas a sociedade chinesa está trocando e em 10 anos vai ser uma sociedade completamente diferente. O consumo de carne vai cair e o que falamos a semana passada. Então a questão é como o Brasil, como os países da América Latina que dependem das exportações de carne e os produtores, qual é o plano para o Brasil? Conrado, mas quem fica no meio, quem sai da linha da pobreza, num primeiro momento ele quer consumir mais os alimentos de maior valor nutricional, né?
E aí, num segundo momento, ele acaba consumindo os de maior valor agregado e depois ele vai para produtos orgânicos. Eu acho que a China ainda tem muita gente para sair da linha da pobreza, né? Das zonas rurais, por exemplo. Quando a gente Sim, mas lembra uma coisa, que aqui, por exemplo, o uso do computador quase não existe. Todo mundo entrou com o telefone móvel. Ninguém usa computadora. É mesmo? Claro. Então, o que não serve, não se usa, porque esse pragmatismo que os chineses têm, essa aprendizagem, se faz muito rápido, para uma sociedade ter se educado em 100 anos com os Estados Unidos, né? Na parte de nutrição, e ainda os norte-americanos não têm um déficit de vitaminas e muitas outras coisas. Acho que a China, nesse sentido, é muito mais eficaz e viva que outras sociedades. E os trocos estão acontecendo já, né? Então, isto que está acontecendo no Brasil, com este problema que o Brasil e China têm, é uma chamada de atenção, né? Eu acho que não se trata justamente de ninguém está atacando ninguém está forçando alguém a não fazer alguma coisa, não é um jogo político, como muita gente estão falando, mas talvez tenha algumas coisas, mas esse pragmatismo fazem as contas matemáticas. Quais são ou seja, entende? Então, se tu leis do World Health Organization e a FAO, os reportes que estão fazendo já faz uns 7, 8 anos, e dão na cabeça do produtor agropecuário que produz gado, isso está tendo certa sucesso, né? Sim, sucesso. Então, qual é o plano para o Brasil? A gente precisa... Aí que está, Conrado, aí que eu acho que você entra com a sua proposta. A gente precisa criar um branding. Nós estamos falando aqui que 70% do gado, 70% a 85% do gado é criado em grasslands, em pasto. Ou seja, de uma maneira muito natural, né? De uma maneira que é amiga do meio ambiente, porque, como falei, reabsorve carbono. A gente precisa começar a se comunicar melhor e criar um branding para a nossa carne. Falar, olha, essa marca de carne aqui, ela é muito mais, vamos falar, ligada ao natural do que outras. Aí que eu acho que entra de novo aquele assunto da churrascada, o maior churrasco do mundo que você está querendo fazer aí, entendeu? Para levar o conhecimento do que é a carne brasileira. Que tá todo mundo achando que o chinês gosta, que a carne brasileira é boa, é suculenta, é barata, é maravilhosa, e ninguém nem sabe que a carne está aí. O chinês não sabe que a carne brasileira está na China. Ele não vai no supermercado e compra uma etiqueta, essa é carne brasileira. Ele consome de uma outra forma. A gente ainda não sabe que isso está acontecendo, de que forma isso está acontecendo aí. Então, uma ignorância muito grande da nossa parte e que a gente precisa começar a combater, né? Levando as qualidades do nosso produto, a parte boa do nosso produto para a China, né? Sim, esse trabalho de branding foi feito pelas organizações brasileiras nos outros mercados, né? Mercados mais sofisticados, que pagam melhor pela carne, como ser Coreia, Europa, basicamente, e Japão, né? Estou falando da Ásia, né? Coreia e Japão foram os mercados escolhidos pelas autoridades e organizações brasileiras para fazer esse tipo de branding nas ruas, nas estações de metrô, nas estações de bus, nos táxis. Aqui na China ainda não se fez, e claro, então temos esse grande projeto que começamos a trabalhar faz 5 anos, 2016, para fazer uma churrascada internacional, né? com os países que têm licenças para exportar carne aqui na China, que são 15 países, né? Então já tivemos interesses de vários, né? Justamente amanhã, dia 27, eu tenho a minha apresentação para esses países que estou fazendo, né? E, bom, vamos ver o que acontece. Temos o problema da pandemia ainda, né? O qual talvez tenhamos que fazer isso pelo meeting que eu tive hoje no ano 2023, mas a gente tem tempo de todas maneiras. Mas uma coisa é certa, o branding, que as pessoas saibam a forma, o que tu, Lígia, falaste, né? A forma que o gado é produzido, conhecer o produtor
a pessoa que produz esse gado é uma pessoa física, né? Ou seja, de carne e osso, né? Que tem uma fazenda que cria o gado com o céu como teto, né? Como abrigo, né? Ô, Conrado, Então, deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que a rastreabilidade tem a agregar nesse processo? ou ainda não tem provas realmente que tem importância. Tem outros países bem, tem um país que tem começado a fazer isso já faz uns 10 anos e verdadeiramente tem, primeiro, que os frigoríficos cobram, se o cliente quer rastreabilidade, o que em inglês se chama de traceability, os frigoríficos cobram 200, 300 dólares por tonelada para fazer É esse uma trabalho. carne mais cara. Não a carne, por qualquer Custo, carne. ela custa mais para ser Ou produzida. seja, o trabalho das caixas com informação e os cortes que tem que acompanhar, o romaneio tem que acompanhar os cortes e cada cabeça de gado, segundo os frigoríficos, o custo é caro. Então, ninguém faz. É caro, E o sim. consumo... A gente está, inclusive, fazendo um estudo aqui internamente sobre isso, e é caro. O bottom é caro. O processo de organizar e quantificar a produção e identificar ela dentro da fazenda é caro. O processo de transmitir essa informação ao longo da cadeia também encarece, né? Então, isso vem com um aumento de custo, que no longo prazo, no curto prazo talvez não, mas no longo prazo ele tem que ser precificado e absorvido pelo consumidor. Aí precisa ver se o consumidor está disposto a pagar por isso, né? Bom, claro. Hoje no Brasil, só a Europa, né? Só a Europa. Só Sisbov e Europa. Sim, mas de todas formas, os clientes europeus não estão pagando a traçabilidade. A traçabilidade serve se tem problemas de saúde nos animais. Então, essa tropa que tem problemas, que se detectam problemas no frigorífico, quando chegam os animais vivos, se sabe de onde vem. Mas depois de lá, até que chegar ao consumidor, realmente o consumidor, de onde vem hoje, não é tão, pelo menos aqui na China e na Europa, não estão pagando da Austrália ou de carne argentina ou do Uruguai, não compram com traçabilidade até o consumidor final. Aqui na China, ninguém pede, mas eu acho que o consumidor chinês já está começando a perguntar de onde vem o gado. Por exemplo, então, se a gente está falando de identificar de onde vem a emissão de carbono, por exemplo, etc., desmatamento, se a gente está falando de questões climáticas, isso tem tudo a ver com rastreabilidade. Sim. Numa tendência de longo prazo. Sim. Claro, lembras que o consumidor não sabe muito dos detalhes, né? Ele sabe alguns detalhes. O que quer o consumidor aqui é ver que o gado está vindo de uma área que não tem sido desmatada, né? Cortada, florestas cortadas, terras invadidas, para poder cortar as árvores e pôr gado. Por exemplo, estava vendo outro dia um documental de uma cadeia de televisão de Singapura, que foram para o Brasil, para um distrito de um dos estados da Amazônia, e perguntaram para um dos fazendeiros, que era o governador lá da cidade, né? Por que você vai se agrandar? Sim, eu vou me agrandar, eu vou continuar. Se a China pede carne, eu vou continuar cortando árvores. Essa foi a resposta dele, né? Então, o que a China está fazendo hoje? A China não está dizendo que não quer que os brasileiros cortem árvores, está dizendo que vão consumir menos carne e que vão comprar menos carne e que vão comprar e vão desenvolver alimentos alternativos. Então, tem um movimento aqui de alimentação alternativa que a China precisa para não depender de outros países, a famosa chamada não dependência alimentar, né? Então, são vários fatores. Não é um ataque no Brasil, diretamente, porque os chineses não intercedem
em problemas locais de outros países, mas eles fazem, nós queremos ser líderes em fazer isto. Como vamos chegar a não ser dependentes em proteínas animais? Bom, precisa de outras proteínas. Conrado, então, o que eu falo... Só para colocar em número isso, né, porque a gente está falando aqui, pontuando exatamente essa questão da demanda chinesa, do governo chinês não querer reduzir esse volume. Eu peguei alguns números do IAST aqui, só para falar em números, né, e diferenciar bem o que é carne bovina do que é carne, né, porque a gente teve ali, lá em 2016, no ano de pronunciamento do político chinês aí, que pontuou que a China deveria comer menos carne, né, a gente tinha um consumo médio de carnes na China de 150 gramas por pessoa por dia. Para hoje, depois de PSA, quando a própria produção de carne suína na China caiu bastante, o consumo de carne suína caiu bastante, aí a gente tem um consumo per capita dia de 146 gramas de carnes de maneira geral. O grande ponto que acho que interessa muito a cadeia da carne bovina e a nossa discussão aqui é que durante esse período, o consumo de carne bovina na China cresceu 40%. Saiu de 15 gramas dia para 20 gramas dia. Isso representou, basicamente, 2 milhões a mais de consumo interno, quase 3 milhões, na verdade, a mais de consumo interno de carne bovina de 2016 para cá. Então, assim, a minha pergunta é, se a China voltar a produzir suíno da maneira que tinha lá atrás, lá em 2016, quando eles produziam mais de 55 milhões de toneladas de carne suína, você acha que a tendência natural é uma migração de volta para a carne suína, ou você acha que, por experimentar essa carne bovina e ter acesso e consumir de maneira mais intensa, a carne bovina vai deixar de ter esse volume consumido? Porque, vou pontuar a minha percepção. A partir do momento que você consegue evoluir dentro dessa pirâmide de Maslow aí que a gente coloca, né, que você começa a consumir carne de proteína de maior valor agregado e diferenciar o sabor, é difícil você voltar, né? É como se você tivesse uma métrica de consumo X e aí você tem que voltar para aquele Y, digamos assim, né? Em que você consome um negócio que era comum para você e aí você tem que voltar para aquilo lá. Então, a minha pergunta é mais nesse sentido, assim, será que a carne bovina vai perder espaço diante desse consumo? Eu acho que a resposta é que todas as carnes, toda a proteína animal vai perder consumo. Mas historicamente, quando tives problema de a febre suína, do bloqueio da Austrália, o Brasil anteriormente, quando ficou fora do mercado chinês, as pessoas comiam outras coisas. Ou seja, a dieta chinesa não é como a dieta no sul da América do Sul, tem muita proteína animal e pouco grão e poucos vegetais. Aqui é muito, muito variada e as porções são pequenas. Então, agora, outra coisa é certa, que as pessoas aqui já têm um gosto no paladar da carne bovina e preferem a carne bovina que o porco. Mas, culturalmente, o porco... Eu acho que, a longo prazo, o porco vai também a crescer. A carne bovina, curto e meio prazo, eu acho que vai continuar a ser um peso importante no consumo da dieta chinesa, mas por capita, vai decair pelos comandamentos do governo central em ter uma dieta menos dependente em países estrangeiros, né? Sim, entendi. Entende? Mas, então, eu acho que é por esse lado, né? Não entendi. Eu queria fazer um questionamento aqui também. A gente está vendo lá na China os preços da carpa, né, que é um peixe muito consumido aí, e do ovo também crescendo durante esse ano. Agora, o mês de outubro também, a carne suína tá aumentando os seus valores aí na Bolsa. E eu queria te fazer um questionamento. Quanto essa retenção das importações brasileiras ou essa menor disponibilidade de carne bovina no mercado interno impactaria não só o preço da carne bovina, mas a correlação de todas as outras proteínas? Bom, por exemplo, o peixe, que foi o seu primeiro comentário, o peixe é abundantemente fácil de conseguir aqui, porque tem muita aquacultura no país
tudo, basicamente. A maioria dos peixes que se compram e que se vendem, comercializam, não só nos mercados físicos, no wet market, mas também online e offline, é tudo aquacultura. E um peixe, que são peixes de 600 gramas, de meio quilo, que o gin, chamado aqui o gin, né, que é a medida de peso, 500 gramas, custa $1, entende? Ou seja, que é barato e se consome bastante. O peixe importado é caro, claro, porque vem do mar, mas de todas formas o peixe que vem são as empresas chinesas que fazem a pesca e não tem impostos de importação, ou seja, que continua sendo barato de todas formas. Está vindo muito camarão da Argentina, do Equador, da Tailândia, de aquacultura, relativamente barato, eu diria, comparado a outros países como o Canadá, que também tem que importar, não tem impostos de importação, mas aqui é bastante barato, né? Em matérias de ovos, eu não sigo muito o mercado, mas eu acho que os ovos, por exemplo, estão caros. Ou seja, uma dúzia de ovos especialmente alimentados com diferentes grãos, né? Está a $3 uma dúzia, não? O que é caro, né? Porque se um peixe custa $1, uma dúzia de ovos é caro, né? A carne suína, como já falei a semana passada, está super barata, mesmo com não necessariamente que os estoques tão altos, mas poderiam estar mais altos comparativamente à carne bovina, mas o preço do porcino está quatro vezes menos. Mas deu uma menos, subida né? aí, né, nessa última semana Sim, que a gente falou. Agora começou a receber um pouquinho dessa pressão, né? De 20 a 22 yuanes por quilo, né? Claro que não. Sim, 10%, né? De 20 a 22 Conrado, eu yuanes. estava fazendo umas contas aqui antes da gente entrar, para você ter uma ideia, se a China, a gente acabou de soltar essa notícia positiva aí, mas então o que eu estou falando é teórico. Se a China não importasse mais nada daqui até o fim do ano, isso representaria 3% do consumo no ano. É pouco ainda para a China. Seria 3% do consumo total da China de carne bovina no ano. Ainda é pouco, né? É bastante para a gente agora, mas para a China ainda é pouco. Então. Sim, mas lembras que a semana passada fizemos este podcast, né? E eu falei de ter atenção justamente com a Ásia Central, né? Ásia Central, Cazaquistão, Rússia, Cazaquistão, Uzbequistão. E faz 2 dias, justamente, aprovaram 2 plantas novas da Rússia, né? E estão aprovando, essa da Itália basicamente não tem nada, mas essas da Rússia têm um grande potencial. E os laços de amizade entre os dois países, eu acho que estou ratificando novamente que é o tipo de carne que os chineses mais pagam e mais gostam, né? Que é a carne macia, de 200, 300 dias de grão, né? Com genética que eles compraram já faz uns 10, 15 anos na Austrália, né? Então, eu acho que vem por aí. Não vai dar, claro que não vai dar para suprir o mercado chinês, mas vão crescer. É que a gente tem que parar de observar as coisas assim de uma maneira muito radical, né? Por exemplo, todo mundo costuma dizer muito, só para ilustrar. Não tem nenhum mercado no mundo que consiga substituir o Brasil. Sim, mas 100%. Agora, você consegue substituir 2% daqui, 1% dali, 3% do outro lado, e aí você vai perdendo um pouquinho de share, né, de participação no mercado. Então, aí que está o risco, e aí que a gente precisa analisar as coisas com frieza, né, de entender. E até estratégico, né, Lígia, para outros países, também não concentrar como único fornecedor. Sim, e vice-versa. Mas, assim, ao mesmo tempo, entra uma super oportunidade. Então, vamos lá, regredindo aqui no tempo, 2019 entrou lá o problema da peste suína africana na China, eles precisavam substituir aí esse buraco que ficou no estoque de proteínas, né, que seja de animais para serem abatidos ou de estoques de carne congelada. O que nós vamos fazer? Bom, vamos subir o consumo de outras proteínas, né, para não pressionar demais a inflação. Aí entra um super cliente como a China e fala, cara, agora eu quero vocês. Você vai falar que não para não se arriscar? Isso não existe. Então, o que nós estamos vivendo agora é uma consequência
de uma maior internacionalização da carne bovina brasileira. É uma consequência. Não é, é mais do que um jogo, mais do que uma especulação comercial, é uma consequência de a gente colocar mais fichas num mercado que trouxe uma grande oportunidade para o Brasil também. Porque, afinal de contas, gente, se a gente não tivesse exportado durante a pandemia, a gente teria tido graves problemas aqui, tá? Aqui também. Exatamente. É. Então, uma Eu acho grande que o lado oportunidade também, e a volatilidade vem como consequência. eu acho que o pitch da China, né, é como ajudar o Brasil a produzir melhor, né? Como ser mais competitivo, como convertir o pasto mais rápido em carne, né? Isso. Então como? Aí vem o 5G, né? O 5G vem aí, atadinho, de mão em mão. Então, essa seria a parte interessante em que os dois países pudessem se ajudar, né? Que o Brasil produzisse mais quilos por hectare, né? Porque basicamente aqui se está falando dessa medida de conversão. Mas nós estamos fazendo isso, viu, Conrado? Isso está sendo feito. Se não está sendo feito por uma questão ideológica, está sim sendo feito por uma questão econômica. Porque os custos por área têm aumentado muito. Inclusive o custo de conservação das florestas aqui, da mata nativa. Então o cara tem que produzir mais numa mesma área para diluir o custo fixo. Aí o Marcel é rei para falar disso, né? Então, assim, isso vai acontecer de uma maneira natural, porque quem não fizer isso, quem não produzir mais numa mesma área, vai ter prejuízo. O cara não consegue acompanhar a alta dos custos, né? Mas com E a com competição 5G... para outras culturas, né? Também, né? Desculpa, que 5G o quê? Desculpa. Que com 5G vai muito mais rápido também. Tem novas tecnologias para fazer essa conversão de uma forma mais científica, né? E mais rápida também. Para você ter uma ideia, o último censo aqui no Brasil aponta que, se eu não me engano, 23% dos produtores rurais têm internet. São quase 5 milhões de produtores rurais, de acordo com aquela estatística. De 2017 para cá, a hora que for atualizar esse censo, deve ter explodido isso, entendeu? Tem muito mais internet. A hora que você coloca o 5G aí, mais ainda, né? E assim, pessoal, para quem está nos ouvindo, por favor, deixar questões políticas de lado. Aqui a gente está falando de tecnologia e mercado. Então, assim, ninguém é política aqui, ninguém quer falar de política. A gente quer enriquecer o debate e não ideologizar ele, porque quando a gente ideologiza, a gente torna o debate menos inteligente, né? Então, basicamente é isso. E aí que eu acho bem importante. Conrado, outra pergunta. A gente pegou aqui notícias da semana passada de que a China habilitou novos frigoríficos na Rússia, novas plantas, e hoje saiu uma notícia de novas plantas habilitadas na Itália. Você acha que isso vem em linha com o movimento de tentar diluir ao máximo, assim, esgotar a possibilidade de diluir o risco de Brasil, por exemplo? Ou não? É natural, é um movimento natural isso? Eu não acho que é um risco. Da Itália, verdadeiramente, os países europeus aqui com carne bovina não tem incidência alguma, né? Ou seja, está Irlanda, está Grã-Bretanha, nação, sabe, França, que tem volume de carne leiteira para exportar, quer exportar para aqui, os chineses não gostam, muita gordura, carne ruim. Quem mais está? A România tenta fazer alguma coisa, a Polônia, não, verdadeiramente não. Itália, com essa planta da Inalca que eu conheço, a empresa compra, são grandes clientes do Brasil, essa empresa italiana compra muita carne no Brasil para vender na Itália e fora da Itália. Eu não sei verdadeiramente que vão vender, porque não tem nada para vender. Ou seja, foi um presente para fazer algum tipo de branding, que a Itália tem carne italiana para vender na China. Não, entende? Olívia, o Conrado é poliglota, viu? Ele Ai, que deve chique! falar umas 10 línguas aí. Italiano também fala, hein? Italiano eu também falo. Ou seja, mandarim, zero. Com a Rússia, cara. não. Com a Rússia já não. Com a Rússia já tem mais seriedade no assunto, né? Legal. E já não tem outros países que autorizar, já como falaste tem outra planta australiana
saindo do mercado, tem uma planta do Uruguai saindo do mercado, que justamente a planta que foi suspendida do Uruguai é uma planta 100%, os donos são chineses. Ah, olha só. Ou seja... Ô, Conrado, e aquelas plantas da Austrália continuam suspensas, né? A John Deere. E vão continuar. Eu tive nesse Então, frigorífico aí. É excepcional a planta deles. Sim, Eu estive sim, lá e a presencialmente. carne também. É a carne muito excepcional, boa. assim. A carne incrível. Uma pena, né? Ver eles sofrendo esse efeito, fazendo um trabalho tão legal, tão sério. Sim, mas já tem outros mercados, eles já a curto prazo, igual que o vinho australiano, conseguiram outros mercados, estão atrás de outros mercados que antes não prestavam tanta atenção, porque a China pagava melhor, né? Ou seja, estão Filipinas, mais esforço em Japão, que estão abertos, e o Japão, ou seja, tem mais, Estados Unidos tem mais concorrência no Japão, na Coreia também, esses mercados estão mais disputados. E essas cargas, voltando agora que você falou de Filipinas, não estou desconectando do assunto, mas as cargas que foram negadas inicialmente, que ainda não conseguiram despacho, elas já foram encaixadas em algum outro mercado, ou há essa tentativa, ou ainda não, ainda estão aproveitando o tempo de pátio? Como é que está essa Eu não sei. reconfiguração? Porque a gente acabou de ficar sabendo aqui que saiu uma carga que foi despachada, né, de uma planta do Tocantins, não do Mato Grosso. Então, assim, a gente está entendendo que cada caso vai ser tratado individualmente. Eu não falei que era de Tocantins, né? Não? Não. Eu fiquei sabendo já. Não, eu não disse. Marcel. Qual era que... Eu não sei, verdadeiramente os frigoríficos mantêm também muito sigilo, o governo brasileiro também, ninguém fala, tem um silêncio. Não sei, Marcel deveria saber mais que eu, não sei que se venderam, eu falei a semana passada que deveriam ter vendido algumas cargas para esses países que comprariam com certeza a carne brasileira, né? E aí os lucros seriam menores, mas tenho a certeza de que são bons mercados. Filipinas é um bom mercado. Indonésia está habilitado com o Brasil faz uns 2, 3 anos, é um grande comprador. A Índia foi concorre com a Índia, né? Ou seja, Sim. Brasil. Mas você sabe de algum lote que foi realocado ou não? Não, eu não sei. Não tenho nenhuma informação disso. Eu também não tenho conhecimento de nenhum. Tá todo mundo ainda tentando aí, né? Até porque eu não sei, Conrado, o certificado sanitário para Hong Kong é o mesmo da China continental? Não, mas o Ministério da Agricultura pode fazer um certificado. Eu tive problemas aqui no passado com produtos que chegaram em contêineres que não estavam autorizados para entrar na China, e eu despachei para Hong Kong com novos certificados fornecidos por originais, claro, não? Tem que chegar, tem que exportar e tal, mas, claro, os ministérios podem fazer certificados novos. Interessante Podem, esse ponto técnico que você está colocando aí. Muito interessante. O Conrado, e outra coisa que a gente tinha ficado de discutir aqui no nosso encontro, senão vai ficar muito longo, né? E a questão da atuação da JBS aí na China, já há um ano? Você ia trazer alguma informação? Sim, super interessante, sabe? Aqui no ano, faz uns 2 anos, a Carrefour, né? Uhum. Que foi um dos primeiros investidores estrangeiros na área de supermercados, muito similar ao que fizeram no Brasil, mas Brasil com muita antecedência. Aqui Carrefour começou a trabalhar nos anos 85, 87, né? Mas a empresa nos últimos 5, 6 anos, igual que outra cadeia alemã, Metro, com gerenciamento estrangeiro, no caso de Metro alemães, no caso da Carrefour franceses, não funcionou. Carrefour foi vendida, Metro foi vendida, Carrefour com seus gerentes, muitos dos gerentes não sabiam o que fazer. A empresa chinesa chamada Suning comprou, não lembro com quantos bilhões de dólares, a Carrefour. Carrefour saiu, muitos dos franceses gerenciários não queriam voltar para a França, e aí a JBS decidiu fazer um modelo de negócios que já está sendo utilizado no Brasil, que são os retail centers, né? O varejo
não? Os mini mercados de carne que tem lá, que eu vi em São Paulo. Né? Igual a Swift. Esses aí, Swift, esses, exatamente. E então estão com o plano de negócios para fazer isso na China toda, né? O que eu acho super, super bom, que vai ajudar muito o Brasil justamente para fazer esse trabalho de branding que o Brasil hoje aqui não tem. Os supermercados não vendem carne brasileira, ou não se sabe que tipo de carnes vendem. O consumidor muitas vezes sabe que está comendo, não sabe que está comendo carne brasileira, mas é carne brasileira, com outro tipo de etiqueta que se falsifica e tal, para dar uma importância maior. Então, a JB vai fazer um trabalho de pôr os pés. Claro que não só vai ter carne brasileira, vai ter carne da Austrália, porque eles têm matadeiros na Austrália, tem em outros países, não é? Estados Unidos, Canadá. Então, vamos fazer um supermercado de carnes, só de carnes, né? Então, aí, offline, né? O que é interessante, porque todo mundo está indo online. Ou seja, a China é o país que tem mais vendas online que offline do mundo. Então, esse foi, eu acho, um bom investimento para o Brasil, onde as pessoas vão poder sair novamente na rua fazer compras. Aqui, a China é um país seguro. Dizer, meu amor, vamos comprar umas carninhas na Swift do Brasil, com uma música brasileira, uma caipirinha, uma churrascadinha pequenina. Eu acho que isso vai levantar a moral da carne brasileira aqui na China e vai ser um gol. Eu vou levar a cachaça na mala e o limão Tahiti. Yeah. Então, nós vamos ter que participar dessa churrascada aí, ô Conrado. Sim. Nós vamos ter que armar uma bagunça. Vamos ver se vai ser muito, muito interessante. Vamos fazer, sim. Daqui quando a pandemia esteja mais internacionalmente mais superada, né? Isso vai acontecer. A semana que vem vou falar sobre o que aconteceu nessa apresentação, quais foram as perguntas. Estamos fazendo umas carnes muito boas com grão de 350 dias. Eu vou enviar fotos para vocês. Eu madurei por 45 dias, provei 8 e ficou maravilhoso. Muito bom. Muito bom. Quero experimentar também. Yeah. Então tá bom. Então é isso. Acho que por hoje tem mais alguma notícia bombástica aí? Não, né? Vamos aguardar. Bom, o mais importante foi isso, que tem uma esperança de que as coisas se reanudem lentamente, né? Eu acho que novamente que é uma fase que ainda as duas partes estão se reconhecendo, fazendo o trabalho de reconhecimento, um que dá, o outro que não dá, etc. Então, a boa vontade dos chineses, né? Como para reabrir o mercado chinês para a carne brasileira. Isso Vamos aí. ver o que acontece. Vamos lá. Vamos ver o que acontece. Vamos ver as manchetes amanhã que dizem, né? Vamos aguardar, né? As boas notícias aí chegarem. Eu imagino o alívio do exportador aqui, responsável por essa carga, depois de 50 dias, né? Mas foi a Agrifato que informou, primeiramente. É isso mesmo, foi a Agrifato. Pode deixar. Então tá bom, pessoal. Muito obrigada aí pela participação, viu? Muito enriquecedor. Estou realmente contente, torcendo para que isso se desenrole aí logo o mais rápido possível. É bom para todo mundo, né? Ok, então eu vou dar mais surpresas a semana que vem. Vou ficar Combinado. Calado. Estamos te aguardando, Conrado. Bom descanso aí para você, boa noite. Valeu, pessoal. Obrigada, Marcel. Valeu, pessoal. Valeu, Conrado. Obrigado, pessoal. Valeu. Tchau, Iago. Tchau.